queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luciana Rodrigues e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Feliz Ano Novo! Esse vídeo está sendo gravado aí no dia 1º de janeiro de 2026. Talvez você esteja assistindo numa outra data, mas nada melhor do que nós começarmos o ano recebendo a palavra de Deus que nos edifica. Sem ela não tem como vencer as nossas batalhas. Gente, hoje eu trouxe aqui um assunto muito importante que nós precisamos tratar, que é a rebeldia. Exatamente, a rebeldia é algo que, se nós não abrirmos os nossos olhos, ela toma conta das nossas atitudes, ela toma conta dos nossos comportamentos, mesmo sendo de Deus. Só que a rebeldia é algo maligno e é algo que precisa ser tratado. A rebeldia, ela não pode ser bem vista aos nossos olhos como povo de Deus. E antes de tratar isso com você, eu gostaria de fazer uma oração para você que está chegando aqui, para que você se sinta à vontade, para que você seja agraciado pelo poder de Deus. Oremos então. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti para orar por esse meu irmão, por essa minha irmã, por essa pessoa que chegou aqui, meu Deus, nesse canal. Senhor Deus, que essa pessoa seja acolhida e abençoada no nome de Jesus. Estamos começando o ano, meu Pai, e nós queremos começar o ano com a Tua direção, na Tua presença, Senhor, com a Tua palavra. Então, Pai querido, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa, dê a orientação que essa pessoa precisa e a direção. Eu abençoo em todas as áreas das finanças, na área sentimental, meu Deus, em todas as áreas dessa pessoa, da vida dessa pessoa, e eu declaro a bênção se estendendo sobre toda a casa, no nome de Jesus. E amém e amém. Glória a Deus por isso. Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre a rebeldia, porque ela é um inimigo nosso. É um inimigo. A rebeldia, na verdade, é um comportamento maligno que nós precisamos tratar e não aceitar de forma alguma no nosso meio. E não tem como começar um ano, gente, se nós não falarmos sobre isso. Muitas pessoas querem um ano bom, muitas pessoas querem um ano abençoado, muitas pessoas querem um ano que elas vão ser bem-sucedidas, e elas dizem, o ano está começando, o ano é novo, tudo novo, vida nova. Mas se continuar com os velhos comportamentos, se continuar, gente, com as mesmas atitudes, vai ser tudo do mesmo jeito. Então, na verdade, há sim como ter um ano novo, com comportamentos novos. E a rebeldia tem se visto muito no meio do povo de Deus. Porque aquelas pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Onde começa a rebeldia? Ou melhor, onde começou a rebeldia? Ela começa antes da rebeldia de Adão, ela começa antes da queda do homem com o anjo, né? O anjo de luz, que se rebelou contra Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. E a raiz da rebeldia, toda rebeldia, atrás da rebeldia tem o orgulho. Então a raiz de toda rebeldia, aquela pessoa que diz, eu não gosto de ser mandado, eu não gosto de que ninguém me dê ordens, eu não gosto que as pessoas me chamem a atenção. Mas impossível, né? Se nós trabalhamos, se nós lidamos com pessoas que nos lideram, não tem como você não ser chamado a atenção. No seu trabalho você vai ser chamado a atenção, em algum momento da vida, por algum instrutor, por algum professor, por algum diretor, por algum presidente, por alguma pessoa que está acima de você, pelo seu pai ou a sua mãe. E geralmente esse comportamento, ele é um comportamento que as pessoas, elas pensam, é algo de momento, é algo momentâneo. Só que a rebeldia, ela pode trazer sim sérias consequências para a nossa vida. Então, independente da idade que você tenha, não aceite rebeldia na sua vida, não tenha comportamento de rebeldia. A palavra de Deus diz aqui, gente, Isaías capítulo 14, no versículo de número 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então a palavra de Deus aqui, ela está falando sobre o anjo que caiu, né? Hoje nós sabemos que é Satanás, porque ele se rebelou contra o Senhor.
levando aí também a terça parte dos anjos com ele, se rebelando ao Senhor, querendo subir ao trono de Deus e fazer-se como Deus, e a rebeldia começa aí. É aí a origem da rebeldia. Depois Satanás ele vem e então ele começa a plantar rebeldia no coração do homem através do pecado de Adão, quando Eva então conversa com a serpente no jardim do Éden, como está escrito lá em Gênesis, e eles começam a conversar e a serpente começa a dizer para ela: ah, mas não é isso que Deus disse, certamente vocês não vão morrer. Então ela convence Eva para que Eva então se rebele a uma ordem de Deus, a uma ordem divina. Gente, a rebeldia ela pode estar disfarçada de um comportamento, em atitudes, ela pode estar disfarçada em comentários, ela pode estar disfarçada. Então a gente tem que vigiar quanto a isso. Não deixe que a rebeldia faça parte da sua vida. Por quê? Porque ao você permitir que a rebeldia entre na sua vida, o espírito da rebeldia, o demônio, ele vai tentar entrar na sua vida e tentar destruir tudo que é seu. A palavra de Deus, ela é a nossa direção, a palavra de Deus é a nosso guia, a palavra de Deus é aquele que nos dirige ao Senhor, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quantas pessoas escolhem, né, a palavra que vai obedecer? Quantas pessoas dizem: ah, isso aqui eu vou obedecer, isso aqui eu não vou obedecer. Mas por que eu não vou obedecer aquela palavra, aquela direção que Deus está dando? Irmãos, Deus, ele é Pai. Deus é Pai e Ele não quer ver o seu mal, de forma alguma. Ele vai ver o seu mal e Ele quer que você sempre esteja ali em obediência, porque na obediência tem bênçãos. A palavra de Deus não fala isso lá em Deuteronômio 28? Que quando a gente obedece, se nós ouvirmos atentamente a voz de Deus, certamente as bênçãos virão e nos alcançarão, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Então, essa é a intenção do Senhor, é nos abençoar, é nos acrescentar cada vez mais. Mas só que o diabo sempre vai tentar plantar nos corações a rebeldia. Quero ler com vocês alguns versículos aqui. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, no versículo de número 23, diz assim: porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria. Às vezes nós não falamos da seriedade de quão sério é uma pessoa rebelde, de quão sério é uma pessoa tomada pelo espírito da rebeldia. Às vezes nós levamos outros pecados como sendo mais sérios, mas sendo que toda desobediência à palavra de Deus é um pecado e é sério e é muito grave isso. Então o Senhor ele diz que a rebeldia ela é como o pecado de feitiçaria. Ela tem o mesmo peso, é como se fosse a mesma coisa. Provérbios 17, versículo de número 11, a Bíblia diz: o rebelde busca apenas o mal. Por isso o mensageiro cruel lhe será enviado. Esse mensageiro cruel aqui nós sabemos que é um agente de Satanás, que ele vem para perturbar e para destruir ainda mais a vida de uma pessoa. Então tudo que Deus falar com você, obedeça. Mas como eu sei que é Deus falando? Quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou tendo contato com a Bíblia Sagrada, eu estou meditando na palavra, eu estou em um culto, eu estou atento ali que o Espírito Santo está falando comigo, ele está agindo, ele está falando com você. Ele vai te abrir um entendimento e você vai entender ele falando com você. E depois que você entende, o melhor caminho é o caminho da obediência. Não seja obstinado, não seja teimoso, não seja endurecido aquilo que Deus tem falado contigo. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 2 diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então toda rebeldia contra a palavra é rebeldia contra Deus. Então nós temos que vigiar quanto a isso. Há pessoas que falam: ah, mas eu não concordo com isso que a Bíblia diz. Mas gente, a Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida. E toda vez que eu me rebelo contra a palavra, eu estou me rebelando contra o Senhor Deus, contra as ordens divinas. E também, talvez você esteja aí na sua casa lidando com pessoas com espírito de rebeldia. Talvez um filho que não obedece às suas ordens, um familiar que está completamente revoltado, que está completamente rebelde, uma pessoa que está ali completamente desorientada e se comportando dessa forma. A Bíblia fala sobre Saul. Saul, ele foi obstinado, Saul foi endurecido e foi rebelde às ordens do Senhor, e o fim de Saul foi o fim mais triste
possível. Então Deus não quer isso para nós, gente, não quer isso para nós de forma alguma. A palavra que eu quero deixar aqui para você hoje é que se você quer ter um ano de 2026 muito abençoado, já comece escolhendo o caminho da obediência, já começa atirando todo tipo de comportamento de rebeldia da sua vida no nome de Jesus. Ainda que pareça mais simples, coisas mais simples, não seja rebelde ao mandado do Senhor. Tudo que Deus tem falado contigo certamente é para o seu bem. Então, se você quer ter um ano muito abençoado, opte pela obediência, atenta para o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus manda congregar, então congregue. A palavra de Deus manda perdoar, então perdoe. A palavra de Deus, ela manda amar o próximo como a ti mesmo, então ame o próximo como a ti mesmo. Opte pelo caminho da obediência. É esse caminho que o Senhor Jesus escolheu. Foi esse caminho que o Senhor Jesus traçou. Ele veio a essa terra como homem, ele não veio sendo Deus como Deus, ele veio como homem e ele optou pelo caminho da obediência e foi obediente até o fim, obediente e até a cruz, como a palavra de Deus diz. Então vamos seguir o exemplo daquele que venceu, vamos seguir o exemplo para que nós possamos vencer em todas as coisas no nome de Jesus. E hoje eu gostaria de orar por você. Talvez você esteja com problema no seu casamento, o marido esteja com atitudes de rebeldia, não esteja mais tratando você como deveria, ou a esposa não está mais tratando você como deveria, ou um filho está completamente com comportamentos rebeldes, rebelião, trazendo más companhias e trazendo a desunião na sua casa. E eu quero orar para que o poder de Deus entre na sua casa, no nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, mas antes, escreva aqui embaixo nos comentários, escreva assim: eu escolho a obediência. Exatamente, coloca aí embaixo nos comentários: eu escolho a obediência. Saber que você entendeu o recado de Deus para a sua vida. E esse 2026, gente, vai ser um 2026 maravilhoso, um ano de muitas bênçãos para nós, no nome de Jesus. Eu tenho a certeza disso. Mas se você começar já no primeiro dia do ano, já começa já escolhendo obedecer a Deus. Muito importante, tem algo na sua vida que está fora da palavra? Tem algo na sua vida que está completamente fora dos caminhos do Senhor? Só você pode dizer isso. E se tiver, agora, aproveita esse momento e fala com Deus e peça perdão. Porque a palavra de Deus diz na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, que se nós pedirmos perdão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então já aproveita já para você falar com Deus nesse momento. Pedir perdão e se consertar. Vamos juntos, vamos ter um 2026 de muitas bênçãos para a glória de Deus. Então vamos orar. Eu quero orar com você. Se você tem aí fotos de familiares para você orar, peças de roupas, pode segurar no nome de Jesus que o poder de Deus vai alcançar essa pessoa agora. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus eu venho a Ti. Senhor, eu quero orar juntamente com esse meu irmão e com essa minha irmã. Meu Deus, eu trouxe esse recado, ainda que breve, para essa pessoa, mas, meu Deus, eu vim trazer aqui, Senhor, para que essa pessoa se conscientize de que ela precisa, meu Deus, escolher o caminho da obediência e não da rebeldia. E no nome de Jesus, meu Pai, nós nos levantamos contra esse espírito maligno, porque ele é o nosso inimigo, Senhor, e nós repreendemos todo ataque de Satanás com o espírito de rebeldia que às vezes está agindo em um filho, está agindo no marido, está agindo na mãe, no pai, ou está agindo em uma pessoa da casa. E eu digo, saia dessa casa agora, vai embora todo espírito maligno de rebeldia, de rebelião, fora daí, no nome de Jesus Cristo, ou até nessa empresa. E eu digo, fora daí agora, no nome de Jesus, tudo que veio para trazer prejuízo, tudo que veio para destruir, fora daí, no nome de Jesus. Pai, eu declaro a bênção do Senhor e eu declaro um 2026 com muitas vitórias, para a honra e a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa vida sentimental, eu abençoo esse trabalho, eu abençoo esse comércio, eu abençoo, meu Deus, essa família, eu abençoo esse casamento, eu abençoo essa saúde e ordeno a todo espírito de enfermidade. Saia daí também agora, vai embora toda doença, todo nódulo, todo caroço, fora dessa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esse povo para a Tua glória e nós Te damos graças porque nós cremos na vitória, nós cremos na bênção do Senhor e recebemos no nome de Jesus.
E você que crê, diga amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe. Gente, esse é o recado para você. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a rebeldia, muito por cima, mas pode ter certeza, se você escolher o caminho da obediência, você nunca vai precisar experimentar situações amargas, você nunca vai precisar experimentar situações desagradáveis por conta da rebeldia. Vou ficando por aqui, que o Senhor Jesus te abençoe, no nome de Jesus, e se inscreva no canal e já ativa o sininho, porque vai ter mais vídeos no nome de Jesus. Até a próxima, tchau, tchau.